Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Nós estamos aqui para mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje contém um conteúdo muito importante para a nossa compreensão da nossa vida espiritual e também da palavra de Deus. Então roda a vinheta e vamos descobrir. Então, o assunto do vídeo de hoje são os anjos. E aí? Anjos existem? Se eles existem, qual a função deles? Quantos anjos existem? É tudo isso que nós vamos descobrir nesse vídeo de hoje. E aí, para começarmos a nossa reflexão sobre esse assunto, sobre esse tema, né? Eu quero ler com vocês em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 14, que diz assim: os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Aqui nós vemos e entendemos que os anjos são espíritos que nos ministram a palavra de Deus e que nos auxiliam no processo de santificação para obtermos então a salvação e reinarmos com Cristo quando ele voltar. Então a gente já compreendeu quem são esses anjos, né? Agora a gente vai entender quantos anjos será que existem? Será que são muitos? Será que são poucos, né? Então vamos lá. Lá em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 11, diz assim: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. Compreendem que os anjos existem e eles são ministradores da palavra de Deus. Eles são enviados para nos auxiliar no processo de salvação. E não existem poucos anjos, mas existem milhares de milhares e miríades de miríades. Olha quantos anjos existem para nos ajudar no nosso processo, na nossa preparação para a salvação. E agora que nós já descobrimos que os anjos existem, o que eles são, né? E quantos existem, a gente vai ver o que eles fazem, qual a função desses anjos. Então, lá em Mateus, no capítulo 18, no versículo 10, nós lemos o seguinte: cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Aqui nós entendemos que existem anjos que são guardiões. Aquela história que nós contamos para as crianças de que existem anjos da guarda é verídica. Então, existem anjos que têm a função de guardiões, de nos guardar, né? Os nossos anjos da guarda, de nos proteger, de estarem olhando por nós e nos desviando do perigo. Para a gente entender mais uma das funções desses anjos, a gente vai ler Salmos 91, versículos 10 e 11. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos lhe dará ordens a seu respeito, para que protejam em todos os seus caminhos. Então aqui a gente entende que os anjos também têm essa função de proteção da nossa vida. Os anjos também são os nossos protetores, eles nos protegem contra os perigos, né, contra o mal. Uma outra função desses anjos se encontra lá em Salmos 34, versículo 7, que diz assim: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Então nós entendemos, né, que os anjos não só nos protegem, mas eles nos dão livramentos do perigo. Eles nos protegem do perigo, nos livram dos perigos. E uma outra função dos anjos que eu acho perfeita se encontra lá em Salmos 103, nos versículos 20 e 21, que diz assim: bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Aqui nós vemos que os anjos
obedecem às ordens e à palavra de Deus. Os anjos obedecem à voz e às ordens e à palavra daquele que os criou, daquele que é o líder deles, daquele que está sob o comando. A função desses anjos que eu quero trazer para vocês está lá em Lucas, no capítulo 2, no versículo 10, que diz assim: mas o anjo lhes disse: não tenham medo, eu estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Aqui nós vemos que os anjos também são transmissores das boas novas da palavra de Deus. Os anjos transmitem as mensagens de Deus, transmitem as próprias palavras do seu Criador, transmitem as palavras de Deus, o nosso Senhor. Então eu achei bem relevante trazer esse vídeo para vocês, porque muitos de nós, mesmo que já somos cristãos, nós temos dúvidas sobre os anjos, se eles realmente existem, né? Mas quando a gente lê a palavra de Deus, a gente entende que eles existem e que eles desempenham uma função super importante na nossa vida, que é a função de transmitir a palavra a nós, de nos proteger, de nos dar livramento, mas principalmente de nos ajudar, de nos auxiliar nesse processo de santificação, nesse preparo para a nossa salvação quando Cristo voltar. E eu quero ler um trechinho bem importante de um livro com vocês que fala muito a respeito dos anjos e que nos ajudam a ter maior clareza sobre esse assunto, sobre esse tema. Aqui no livro Os Embaixadores, na página 74, nós lemos o seguinte: os anjos estão constantemente levando ao Pai do céu as orações dos necessitados e angustiados, trazendo esperança e coragem ao coração humano. Esses anjos criam uma atmosfera celestial ao nosso redor, elevando-nos ao que é invisível e eterno. Então nós vemos que a todo tempo nós temos anjos ao nosso redor, trazendo, esse ar, esse aspecto celestial ao nosso redor e também levando as nossas orações a Deus, levando as nossas orações ao Senhor. E aí, continuando na página 74, logo abaixo, diz assim: os anjos falam com os seres humanos como alguém fala com um amigo e os levam para lugares seguros. Muitas vezes as palavras encorajadoras dos anjos têm renovado o espírito abatido dos fiéis. Então é aquilo, que os anjos transmitem a mensagem, a palavra de Deus a nós. Muitas vezes nós nos encontramos angustiados e às vezes nós ouvimos uma voz que nos encoraja a prosseguir, uma voz que fala conosco a respeito do Deus que nós temos. Isso nós podemos ter certeza que são os anjos que estão ao nosso redor, transmitindo essa mensagem, essa palavra de Deus a nós. E logo abaixo, aqui na página 74, diz assim: os anjos trabalham incansavelmente para ajudar aqueles por quem Cristo morreu. Por quem Cristo morreu? Por nós, é claro. Cristo morreu por nós. E Ele colocou esses anjos para trabalharem por nós, para trabalharem pela nossa salvação. E aí, continua dizendo: os anjos levam ao céu um relatório de todo o esforço feito para dissipar a escuridão e espalhar o conhecimento de Cristo. Então os anjos estão ao nosso redor, estão aqui na terra, tentando fazer com que as pessoas abram os olhos e vejam o Deus que elas têm, abram os olhos e vejam que Cristo morreu por elas e que Ele quer lhes dar salvação. E eles fazem um relatório, do esforço deles para fazer com que essas pessoas enxerguem Deus na vida delas. E aí, aqui na página 75, nós lemos assim: exércitos invisíveis cercam os mansos e humildes que creem e reivindicam as promessas do Salvador. Anjos fortes estão à direita de Deus. Aqui nós vemos que os anjos estão trabalhando e trabalhando por nós. Os anjos estão trabalhando para nos trazer salvação, para nos guiar e auxiliar no caminho do processo de santificação, no caminho da salvação.
Então, sim, anjos existem. E eles são milhares de milhares e desempenham funções super importantes na nossa vida. Sem que os anjos existissem, sem que Deus permitisse que anjos existissem, nós não estaríamos mais aqui. Porque eles nos livram do perigo, eles nos auxiliam, eles nos guardam, eles transmitem a mensagem de Deus a nós. E Deus é tão misericordioso que usa, esses espíritos, que são os anjos, para nos trazer a mensagem dele e para fazer com que a gente enxergue Deus, o Deus grandioso que ele é na nossa vida, que a gente reconheça isso e que esses anjos nos ajudam também no nosso processo de salvação, nos ajudam a entender o processo de santificação para sermos salvos e estarmos com Cristo quando ele voltar. Olha que magnífico é descobrir que esses anjos existem e a função deles. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, tenha edificado a sua vida. Compartilhe com um amigo para ele saber dessa verdade também sobre os anjos. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos aqui no canal.